Mas será que ele tá voltando mesmo ou não, hein, Bruno? Você informava que teve a reunião ontem, que ele já disse sim. Conta detalhes aí pra gente. Bom dia. Bien, bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar com vocês. É bom definir alguns pontos para poder passar tudo do que tem sido o contexto do Flamengo aqui em Portugal, a chegada do Marcos Braz, primeiro, claro, a chegada do Bruno Spindel. Basicamente é o seguinte, acho que o mais importante é dizer que ontem, terça-feira à noite, Jorge Jesus se encontrou na sua casa com Marcos Braz e Bruno Spindel. Teve ali uma conversa amistosa com os dois dirigentes que ele conhece muito bem já dos tempos de Flamengo, foram campeões juntos, evidentemente, e nessa conversa não foi apresentada uma proposta, apesar de o Flamengo ter noção de tudo aquilo que vai oferecer nos termos contratuais para o Jorge Jesus. O que o Flamengo recebeu do Jorge Jesus foi o seguinte: sim, eu quero voltar. De agora em diante, vocês tratam direto com o Benfica e depois tratam direto com os meus advogados. Então é importante dizer que o Flamengo não apresentou oficialmente nenhuma proposta para o Jorge Jesus. O que foi apresentado foi um projeto, uma ideia de voltar ao Brasil, e o Jorge Jesus, pelas informações que eu tenho, e corroborada depois com boa parte da imprensa no Brasil e um pouco aqui em Portugal, deu aval, deu sim, quero voltar. E agora a grande questão, e é sempre o mais difícil, o acordo entre os clubes, porque o Jorge Jesus tem contrato com o Benfica até junho de 2022 e tem 2 jogos importantíssimos agora aqui no futebol português. Amanhã, contra o Porto na Taça de Portugal, um jogo eliminatório, e na semana que vem novamente enfrenta o Porto num jogo pela Liga Nacional, em que, se perder, abre o Porto uma vantagem de 7 pontos para o Benfica. E isso, dentro do futebol português, é uma vantagem muito larga para aquele, evidentemente, que busca a liderança. Então, basicamente é o seguinte: houve a reunião, Jorge Jesus deu aval para que o Flamengo negociasse com o Benfica, resta agora uma negociação entre os dois clubes. É possível que essa multa não exista, seja retirada ou que o valor seja diminuído dependendo desses 2 resultados agora, nessas próximas 2 partidas, ainda nessa semana praticamente, Bruno? Sim, possível sempre é, evidentemente, mas tendo em vista que o Benfica ficou muito incomodado, não só com a postura do Jorge Jesus, mas especialmente com a postura do Flamengo, que veio aqui, sempre que pôde, veio a público, seja o Marcos Braz ou o Bruno Spindel, atenderam frequentemente a imprensa portuguesa, sempre deixaram claro que estavam aqui em Portugal também por conta do Jorge Jesus, e em nenhum momento o Flamengo procurou o Benfica. Então, nesse momento, há uma crise entre os dois clubes. Por isso, seria muito difícil, eu não vou dizer que é impossível, porque no futebol nada é impossível, mas seria muito difícil o Benfica abrir mão do cerca ali de 6 milhões de euros, que é o valor da multa rescisória, não só do Jorge Jesus, mas também de toda a sua equipe técnica, toda a sua comissão técnica. Ali é um bolo de 6, 7 milhões de euros. Então, a grande questão é o seguinte: a opção 1 é o Benfica demitir o Jorge Jesus, tendo em vista aquilo que podem ser os 2 próximos resultados, tendo que pagar os 6 milhões de euros. A outra opção é o Flamengo passar por cima disso e pagar os 6 milhões de euros, e aí não precisaria de nenhum tipo de negociação com o Benfica. E a outra possibilidade, essa eu acho que é o que o Flamengo vai tentar, até por uma questão financeira, sentar com o Benfica e tentar negociar a situação contratual do treinador, uma questão financeira. Porque, lembrando, o Benfica, quando tira Jorge Jesus do Flamengo, paga ali cerca de 2 milhões de euros. Foi a multa que o Flamengo tinha com o Jorge Jesus. Não vejo, repito, é uma questão só de opinião, não é uma informação, não vejo o Benfica aceitando menos do que 2 milhões de euros para libertar o Jorge Jesus, a não ser que aconteça uma coisa muito espetacular e o Benfica resolva demitir e assumir todos os ônus da negociação. O Bruno falou sobre a comissão técnica, o João de Deus, auxiliar do JJ, que esteve inclusive no banco na goleada contra o Marítimo, ele acabou de dar uma declaração sobre isso e a gente já vai mostrar para vocês, tá? Sobre como é que tá essa história. Renato, vamos lá. Brunão, prazer falar com você, um abraço. 10 anos atrás o Bruno era meu chefe, um dos melhores que eu tive, esse cara é muito bom. Vamos lá. Claro que você falar hoje do Flamengo e do Benfica, essa relação está estremecida, é normal. Mas como que está a movimentação do Benfica? Porque eu também acho muito assim, o Benfica também não vai liberar se ele não tiver alguma coisa em vista. Tem algum Jorge Jesus aí dando sopa em Portugal? Tem algum treinador que o Benfica vê com bons olhos? Até porque
O trabalho do Jorge Jesus no Benfica não é um trabalho excepcional até aqui. A gente sabe que na Liga Portuguesa, ou você ganha a Liga, ou você é líder da Liga, ou você não está fazendo um grande trabalho. Isso é muito claro lá para times como o Benfica e Porto, principalmente. O Benfica tem alguém em mente? Isso facilitaria ou não a questão de liberar ou não o Jorge Jesus? Como que o Benfica vê essa relação do Jorge Jesus com o Flamengo também, de tá sempre... a gente sabe que coisas vazam porque o staff do jogador deixa essas coisas vazarem. E foi exatamente o que ele fez aqui no Brasil, que para mim o Jorge Jesus é um treinador que joga muito, controla muito bem as narrativas. Qual que é o cenário do Benfica? Tem alguém em mente ou não? O Benfica está satisfeito com ele, não está? Primeiro, devolver o abraço, os elogios, dizer que o Renato, para mim, é das pessoas profissionais que eu mais vi evoluir e conquistar mercado, muito sinceramente, nos meus 10, 12 anos de jornalismo. Um grande profissional, era um grande scout, continua sendo um bom observador e continua sendo, claro, um belíssimo jornalista. Obrigado. Bom, primeiro respondendo a questão do Jorge Jesus com o Benfica, uma coisa que é certa, o clima entre Jorge Jesus e o atual presidente Rui Costa, o antigo jogador, ídolo do futebol português, é muito ruim. Primeiro porque o Jorge Jesus não se sente abraçado, acarinhado pelo Rui Costa, diferentemente do que acontecia com o antigo presidente, o Luiz Felipe Vieira, que foi quem buscou ele no Rio de Janeiro e trouxe de volta. Aliás, assumiu toda a briga, porque foi ele que trouxe de forma quase exclusiva. Boa parte da diretoria naquela ocasião não era a favor da contratação, do retorno do Jorge Jesus, entre eles o Rui Costa, que na ocasião era vice-presidente, agora o Rui Costa é presidente. Então, os resultados ruins, a forma como o Benfica tem jogado muitas vezes, os lenços brancos que a gente fala aqui no futebol português, que são os torcedores pedindo a demissão do treinador, tem acontecido de forma frequente com o Jorge Jesus, e o Rui Costa ou qualquer outro membro da diretoria do Benfica nunca veio a público dar um voto de confiança para o Jorge Jesus ou tentar minimizar aquilo que é a pressão, sendo que o Vieira fazia muito isso com o Jorge Jesus na primeira passagem e também na segunda. Então o Jorge Jesus se sente pouco acarinhado pelo Benfica e isso criou um estresse dentro do clube. Mas, apesar desse estresse, até por uma questão financeira, não vai ser fácil, seja uma demissão do Jorge Jesus ou seja uma contratação por parte do Flamengo, porque falamos aí de pelo menos 6 milhões de euros. Então a questão basicamente é essa: o Flamengo e o Jorge Jesus hoje, eu não vou dizer que estão em rota de colisão, mas vivem um momento muito conturbado, por conta especialmente dos resultados e pela forma de não ser abraçado. O segundo ponto que o Renato perguntou sobre o mercado, o Benfica sim tem alguns nomes muito bem avaliados dentro do mercado, não só nacional, mas também internacional. Por acaso, já aqui em Portugal temos as informações de um outro nome. Certo é que, por exemplo, existem nomes desempregados, existem sim nomes desempregados que o Benfica está de olho, porque o Rui Costa, para além de ser um bom administrador, é antigo jogador, é um ídolo do futebol mundial e tem um ótimo relacionamento com vários treinadores, vários jogadores, vários dirigentes. E o Benfica também olha para o mercado interno. Já se falou muito aqui do Pepa, o treinador promissor aqui de Portugal do Vitória de Guimarães, fez um belo trabalho pelo Paços de Ferreira, até recentemente foi cogitado no Santos, há uns meses. O Pepe é um nome muito querido pelo Benfica, mas nesse momento, se por acaso o Jorge Jesus deixar de fato o Benfica, o plano principal passa por um treinador desempregado, o que não é o caso do Pepa, que tem contrato de 3 temporadas com o Vitória de Guimarães. A última pergunta aqui do Eugênio, Bruno. Não, Bruno, um prazer falar contigo. Os resultados dos jogos com o Porto podem mudar de alguma forma essa dificuldade do Benfica em liberar o Jorge Jesus? Do lado do Jorge Jesus, até por ter dado sim para o Flamengo, repito, não houve oferta. Houve sim uma conversa em que ele colocou-se à disposição de negociar a depender da visão do Benfica. Então, numa ótica do Jorge Jesus, não importa se vai vencer, se vai perder, se vai empatar. Até porque o jogo de amanhã é eliminatório, se perde do Porto, está fora da Taça de Portugal. E para a semana que vem, se perder, aumenta essa vantagem o Porto, aumenta a vantagem para 7 pontos do Benfica. Então, perdendo ou ganhando, do lado do Jorge Jesus, o desejo é voltar para o Brasil. Evidentemente que do lado do Benfica, se o Benfica por acaso vencer os 2 jogos, ganha um fôlego, até porque já ganhou outro fôlego recentemente quando passa para as oitavas de final da Liga dos Campeões, é um extra que o Rui Costa pode segurar e devolver para os seus torcedores: olha, o nosso treinador está aqui, continua aqui, nós ganhamos, estamos bem, estamos vivos na Taça de Portugal, estamos vivos na Liga dos Campeões, estamos vivos no Campeonato Português, porque se ganha do Porto, desce para apenas 1 ponto a diferença para o líder, que é o Porto hoje, dividido com o Sporting. Então, do lado do Benfica, claro que a pressão é muito grande. Hoje, nesse momento, é uma sinuca de bico para o Rui Costa, porque se demite
o Jorge Jesus é obrigado a pagar um altíssimo valor e faz as graças não só do Jorge Jesus e do Flamengo, o que seria péssimo para a imagem do Benfica. Ao mesmo tempo, se segura o Jorge Jesus, independentemente dos resultados, vai manter uma situação de insatisfação muito grande, especialmente a nível interno e também entre os torcedores. Se você sai na rua aqui em Portugal hoje, em Lisboa especificamente, que é, enfim, a capital portuguesa, arrisco dizer de cada 10 torcedores aqui, 7, 8 são contra a permanência do Jorge Jesus. E com essa informação de que ele deu sim para o Flamengo, arrisco dizer que esse percentual até subiu. Sem dúvida, deu uma estragada ali no ambiente, né? Que já não era dos melhores. Bruno, obrigado, viu? A gente vai seguir acompanhando você nas redes, a sua coluna também no UOL e claro, o espaço sempre aberto para você aqui também. Obrigadão, um abraço. Obrigado, Bruno, Renato, Eugênio, pessoal da ESPN. Prazer falar com vocês, bom trabalho. E se não falarmos até o Natal, Feliz Natal, um abraço. Legal, obrigado para você também.